Instalivros apresenta Por que o como fazer algo significa tudo nos negócios e na vida? Dov Seidman. Neste livro, o autor, fundador da Legal Research Network, uma organização internacional dedicada à promoção do desenvolvimento de valor, demonstra por que as empresas que adotam princípios sólidos para orientar seu comportamento podem gerar maiores benefícios e valor mais duradouro. Através de estudos de caso, pesquisas e entrevistas, este trabalho explora o modo como as pessoas pensam, agem e levam a vida hoje, para começar a pensar sobre o seu próprio comportamento e o da sua empresa. Seidman expõe de maneira divertida e clara por que as empresas mais bem-sucedidas e inovadoras optam por adotar a cultura da autogestão. A Era do Comportamento. Em um mundo interconectado, uma consciência global é necessária para enfrentar os enormes desafios da humanidade. A responsabilidade ética, assumida pela sociedade do que acontece em qualquer lugar, mesmo a milhares de quilômetros de distância, deve ser maior. As empresas já não baseiam o seu sucesso apenas nos serviços e produtos que oferecem. Agora, os princípios que demonstram são decisivos para o seu futuro. Fazer algo de boa qualidade e a baixo custo não é mais suficiente. Em qualquer lugar, mais cedo ou mais tarde, alguém oferecerá o mesmo por um preço menor. Na era do comportamento, as distâncias foram encurtadas e vividas sob uma constante análise das possibilidades que as comunicações digitais permitem. Nenhuma organização pode fingir esconder comportamentos que a sociedade irá condenar em algum momento. Neste novo século, as pessoas do mundo vão subir ou cair juntas. É necessário que a nossa missão seja a criação de uma comunidade global de responsabilidades compartilhadas. As tecnologias podem ser ferramentas para a estabilidade e prosperidade global, desde que sejam guiadas por princípios, caso contrário, correm o risco de serem usadas para prejudicar a sociedade. Uma consciência real do comportamento das empresas deve começar com uma distinção entre dois tipos de valores. Valores situacionais. Buscam um benefício imediato, sem levar em conta as consequências a longo prazo. A crise econômica do mercado imobiliário de 2008 é um exemplo das consequências de orientar decisões baseadas em valores situacionais que não consideram as possibilidades de longo prazo. Naquela época, o enriquecimento irresponsável de muitos produziu uma crise econômica global. Valores sustentáveis incluem esperança, humildade, honestidade e integridade nas relações entre os indivíduos. Consideram sempre que os fatores a longo prazo são tão importantes quanto os resultados. Agora sabemos que essa suposta inovação realmente multiplicou o risco, porque encorajou todos a se concentrarem no ganho situacional de curto prazo e não em um valor sustentável. Durante o século XX, considerou-se que as empresas deveriam crescer a todo custo, já que seu tamanho garantiria seu sucesso. No entanto, atualmente sabe-se que a desproporção de grandes empresas os levou a perder de vista os valores básicos de sustentabilidade e ao fracasso. Alguns dos valores que governaram o mundo dos negócios expiraram. Acreditar que a ganância é boa ou legítima é uma ideia que não tem justificativa na modernidade. Pensar que o mundo dos negócios é um lugar sem moral garante a pior estratégia em uma época em que cada um de nós depende do outro. Resumidamente, as empresas devem ser boas para serem bem-sucedidas. Para realizar a prática diária de comportamento com princípios, é essencial que as organizações construam culturas que valorizem as pessoas e sua individualidade, e que elas abandonem os relacionamentos com base na hierarquia vertical de controle na tomada de decisões. O mundo moderno requer liderança baseada em valores que inspiram as pessoas. Assim como as ondas de olas que as torcidas fazem, devemos imitar, ou seja, pararmos, agitarmos os braços, gritarmos como loucos pelo time do coração e, o mais importante, nos conectar com todos os outros do estádio. Um determinado comportamento pode ser gerado através da motivação, repressão ou inspiração. Ordem e controle são gerados pela repressão. A motivação é gerada por meio de incentivos que estimulam uma equipe. Embora seja uma das formas mais comuns de trabalho, não gera comprometimento com a empresa ou sua filosofia. Embora o interesse dos funcionários seja puramente pessoal, não há vínculo entre eles e a empresa.
Nunca nos tornaremos menos conectados, menos transparentes. O gênio da informação já deixou a lâmpada e não está prestando atenção aos desejos de ninguém. O verdadeiro motor do sucesso duradouro é a inspiração. Os líderes devem inspirar e mover os que estão ao seu redor. E eles devem ser capazes de captar a atenção das pessoas e comunicar sua visão. Um líder deve trazer a paixão nas pessoas, não apenas interesse e motivação. As empresas que não se responsabilizarem por seu comportamento enfrentarão sérias complicações. Como éramos e como mudamos. As equipes se assemelham a redes neurais cerebrais que geram conexões e ideias muito importantes quando interagimos. Quando as pessoas se comunicam corretamente, é como se gerassem uma onda de ola, iguais às das torcidas nos estádios. Embora as empresas tenham tradicionalmente uma estrutura hierárquica rígida e vertical, hoje em dia as conexões estão mudando com as tecnologias, os diversos mercados, o surgimento de novos competidores globais e a relação de parceiros colaborativos, trazendo mais flexibilidade nas estruturas organizacionais com uma cooperação horizontal. Nos processos de produção atuais, diferentes colaboradores em diferentes partes do planeta têm participação. Já não há hierarquias rígidas em que o controle e o monopólio das decisões estão na mão de poucos. As novas redes modificaram a situação. A comunicação entre diferentes culturas requer foco e atenção ao outro. Embora a reputação, como a confiança, não seja um conceito novo nos negócios, houve uma explosão de interesse pelo assunto desde os anos 90. As tecnologias e a digitalização tornaram as pessoas transparentes, de modo que o comportamento adequado é necessário em todas as áreas da vida. Muitas pessoas monitoram com seus celulares simplesmente porque agora é fácil fazê-lo. Além disso, os erros persistem. Mesmo um mal-entendido ou um boato propagado pode ser fatal para muitas indústrias. Atualmente, a opinião pública pode ter uma influência decisiva nos negócios. A empresa Nike, por exemplo, foi questionada mundialmente no final dos anos 90 pelas condições de exploração em suas fábricas na Ásia. Em um mundo transparente, o comportamento ético autêntico é essencial para ter sucesso nos negócios. Como pensamos? Ao contrário da ideia de que as relações humanas são governadas naturalmente pelo individualismo e pela sobrevivência, existem razões para pensar que os seres humanos evoluíram para trabalhar e progredir cooperativamente. Estudos recentes mostram que as pessoas tendem naturalmente ao altruísmo, ou seja, ajudam ao próximo. Os seres humanos estão dispostos a se conectarem com os outros e confiar. Levado ao campo dos negócios, isso significa que gerar confiança nos outros é uma fonte de valor muito importante. As empresas não devem ter uma postura de guerra umas com as outras, mas um ambiente de cooperação e colaboração. Poucos negariam que, em um mundo horizontal, hiperconectado e hipertransparente, precisamos de um ambiente de trabalho que conecte as pessoas com mais intensidade. É necessário refletir sobre a relação com as regras e leis. Durante muito tempo, pensou-se que contornar as regras e limites estava correto, desde que a barreira legal não fosse superada. Muitas empresas seguiram as regras, embora na realidade estivessem absolutamente violando o espírito original das leis. As regras também têm a desvantagem de que parecem impor e limitar a liberdade. As regras não são o objetivo final, mas uma maneira de orientar o comportamento ético, e as regras nunca serão suficientes para governar todos os comportamentos. Por tudo isso, você deve pensar sobre o que está certo antes do que é permitido. Em um mundo multicultural, é necessário estar ciente dos atos em todos os níveis, além do legal. Nossos gestos e ações podem causar danos irreparáveis. É necessário manter o foco, colocar-se no lugar do outro e fazer uma reflexão de cada ato com uma perspectiva ética e inclusiva. Como nos comportamos? O marketing tradicional perdeu sua eficácia. Várias empresas utilizam novas estratégias, como a chamada propaganda boca a boca. Existem novos atores na internet que têm o poder de influenciar mais a sociedade que os agentes tradicionais. As pessoas não acreditam mais em publicidade e têm acesso a mais informações. Agora, o importante não é consolidar uma marca, mas uma promessa de marca, uma série de valores e princípios que a distinguem das demais. Ações como desculpar-se podem ser demonstrações de integridade
e responsabilidade. Demonstrar vulnerabilidade e aceitar erros pode gerar confiança. Fraquezas podem se tornar pontos fortes quando os princípios são demonstrados. A transparência da era moderna não se limita ao mundo das empresas, mas inclui o universo individual dos novos líderes. Imagine tudo o que pode ser obtido eliminando as tomadas de decisões escondidas da administração corporativa e criando uma cultura de transparência. Essa transparência levará à confiança, que irá inspirar a todos a assumir riscos e inovar em benefício do progresso. Sem confiança, os membros do grupo se recusam a assumir riscos, o que desencoraja a inovação. Somente pessoas honestas, abertas, diretas e comprometidas são capazes de gerar confiança duradoura. A reputação, tão essencial no comércio dos séculos passados, mais uma vez tem importância no presente. Um comportamento baseado em valores lhe dará uma boa reputação, da qual você deve cuidar. Reputação é uma fonte de valor. É demonstrado, por exemplo, que muitas pessoas preferem fazer negócios com lojas de boa reputação, mesmo que o custo seja maior. Reputação não deve ser tratada como uma questão de imagem pública, mas é obtida através do comportamento exemplar de toda a empresa. Como governamos? A cultura corporativa deve ser transformada de acordo com a responsabilidade ética. Existem 4 tipos de culturas corporativas caracterizadas por suas estruturas e valores hierárquicos. A anarquia. As áreas com uma cultura deste tipo são individualistas e ignoram as vantagens do trabalho em equipe. Cada elemento procura seu bem imediato, sem se preocupar com os outros. Na ausência de um valor ou princípio que ligue todos os membros, uma alta taxa de rotatividade é comum. Empresas com uma cultura deste tipo estão sujeitas ao fracasso devido à sua falta de inspiração e liderança. Obediência cega. As organizações com essa cultura são caracterizadas por um controle rígido e uma hierarquia vertical que não valoriza a comunicação com os trabalhadores. Eles simplesmente ditam as regras e impõem metas, sem buscar participação inspiradora no processo. Eles só procuram um funcionário para mandá-los, sem contribuir com nada. Essa cultura teve seu auge no início do século passado. Submissão informada. Essa cultura dominou o século XX. As empresas que são estruturadas dessa maneira deixam claro para os trabalhadores as regras do jogo e o que se espera deles. Na medida em que as metas são atingidas, o trabalhador receberá recompensas para motivá-lo. No entanto, a recompensa gera motivação, mas não inspiração ou compromisso. Embora essa cultura tivesse grandes conquistas, mantinha a rigidez que torna impossível obter o melhor de cada membro de uma equipe. A autogestão. Essa cultura é a mais interessante e a que tem maior potencial para o futuro. As empresas que favorecem a autogestão permitem e valorizam a expressão de cada um de seus funcionários e permitem que tomem decisões. Eles partem da inspiração mais do que da motivação. Nesta cultura, a organização horizontal é o produto de uma avaliação do indivíduo que tem consequências nas relações, no reconhecimento e no comportamento das pessoas. Essa estrutura favorece a geração de ideias e a confiança ideal para melhorar e criar valor. A experiência é importante em um mundo onde as relações humanas importam, e não apenas a experiência do cliente, mas também a do fornecedor e do empregado. Empresas com trabalhadores inspirados em um valor que consideram superior e que promovem a autogestão obtêm melhores resultados. Já a repressão através da ameaça e a motivação através de prêmios são limitadas e improdutivas. A inspiração consegue transmitir uma visão a uma equipe, que é a melhor maneira de obter comprometimento. Para conseguir isso, valores sólidos e conexão são necessários para inspirar a todos. A autogestão não significa anarquia, mas a descentralização da tomada de decisão para aproximar o indivíduo da empresa, alinhando-o aos mesmos valores, que devem ser claramente expressos e apontados. O sucesso é obtido quando você procura algo muito maior que você mesmo, e a palavra para descrever isso é transcendência, ou seja, que vai além de nós. Ao permitir que a tomada de decisões seja realizada de maneira compartilhada, os membros da equipe respondem com o mesmo grau de responsabilidade. O desenvolvimento do funcionário é possível por meio de uma estrutura de governança horizontal, na qual todos trabalham liderança.
Os líderes do futuro devem ser capazes de direcionar as pessoas ao seu redor para um sucesso autêntico, onde elas se superem em um nível profissional e individual. Insta Insights. A ética é essencial para ter sucesso em um mundo altamente interconectado. Hoje as pessoas estão em cima e têm acesso a muita informação online. Valores sustentáveis são necessários para um sucesso duradouro e transcendente. O futuro está mais em colaborar para o crescimento coletivo que produzirá o seu crescimento individual. As empresas devem ter o diferencial criando valor pelo seu modo de fazer as coisas. Transparência gera confiança, inovação e progresso. A cultura de autogestão permite que você tire o melhor proveito das pessoas e as ajude a se envolverem com maior comprometimento em suas tarefas. Neste livro, você aprendeu que as mudanças levaram a sociedade a retornar com bons comportamentos, com o objetivo de gerar novos líderes que estão dispostos a compreender que as pessoas são essenciais para o crescimento de qualquer empresa. O como fazemos determina onde vamos chegar, isto é, o sucesso que obteremos e o mundo que vamos construir com este sucesso, certamente um mundo mais conectado e saudável, onde compreendemos a importância da colaboração de cada um e com isso criaremos organizações mais humanas. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Como o Google Funciona, Eric Schmidt e Jonathan Rosenberg.